Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho das grinadas de cabelo, de penteado e como a gente coloca no coque. As coisas que pode e que não pode fazer. Primeiro, vamos imaginar que vai ser um coque-bola. Aí vocês têm duas opções. Vocês podem usar tanto um porta-coque para colocar em volta do coque, ou pode ser também uma coroa. Mas olha a diferença de lugar onde vocês vão montar o coque, porque assim, se for um coque mais para trás, vocês podem usar um porta-coque. Mas se vocês forem usar uma coroa, o coque tem que estar mais aqui na frente para a coroa ficar no lugar certo e não aqui atrás. Segundo ponto a levar em conta, o coque ele tem que preencher certinho o tamanho do acessório. O coque não pode ficar aqui e a coroa aqui e ter esse vão. Então vocês nunca terminam no coque inteiro para depois vocês testarem se o acessório encaixou certinho. Vocês vão montando e já vão colocando acessório para ver se ele vai encaixar certinho. E tem mais uma coisa. Todas essas dicas somente se for esse tipo de coroa que é durinha. Mas se a noiva chegar para vocês com um acessório igual desse, olha, mais flexível, aí fica muito mais fácil. É só vocês fazerem um coque e encaixar certinho o acessório depois, tá bom? Oi, boa noite. Hoje a minha voz tá meio esquisita porque eu tô com uma gripe, uma dor de garganta, que não deu nem para conversar direito com as clientes. Mas vamos à dica do dia, que hoje é justamente dela, das clientes. Quando chega uma cliente para vocês e vocês já percebem que elas são um pouquinho indecisas, que elas não sabem direito o que elas vão querer fazer, estão até na dúvida se a franja de um lado, o outro com franja, sem franja. Vocês nunca pressionem elas para decidir logo de cara o que elas vão querer fazer. Vão aos poucos, porque elas não conseguem imaginar o penteado inteiro e como vai ficar nelas mesmas. Então, vão montando aos poucos e vão mostrando para ela. Por exemplo, primeiro fazem a parte de cima, mostram se ela gosta da altura ou não, mostram a franja de um lado ou do outro, o tipo de coque, o tamanho. E assim, aos pouquinhos, elas vão ir se identificando com aquele penteado que você está montando. Então, desse jeito, você vai ter mais garantia de que ela vai gostar do resultado final. Do que você meio que impor o que você acha que vai ficar bom, terminar tudo e ela não sair satisfeita. Então, fica a dica de hoje. Oi, eu aqui de novo para trazer a dica do dia. E dessa vez, eu vou falar um pouquinho de aplique de cabelo. Toda vez que eu vou colocar um aplique no cabelo, mas vai ser para fazer um rabo de cavalo mais comprido, eu não gosto de usar esse tic-tac. Por causa que na hora de colocar aqui em volta do rabo de cavalo, ele vai ficando meio quadrado, ele não fica redondinho, perfeito. Então, o que eu faço? Eu gosto de tirar ele e deixar somente essa tela, que assim eu consigo enrolar em volta do que eu já prendi e prender ele, fixar ele bem somente com grampo. Mas tem que tomar cuidado com uma coisa. Se um aplique alugado que a sua cliente está trazendo para colocar no cabelo, a gente não pode fazer isso, porque elas precisam devolver do mesmo jeito que trouxeram. Então, aí vocês vão ter que inventar um outro jeito para ele ficar legal, tá bom? Dica do dia. Olha aqui nos próximos. Dica super importante. Não sei se dá para ver essa parte aqui que ficou para fora. Estão vendo? No cabelo inteiro ele ficou certinho. É somente isso aqui que ficou para fora. Então, a gente não vai perder o tempo desmontando, fazendo tudo de novo, somente por essa parte. Então, o que a gente faz? Pega um pente de cabo fino, vai vir aqui embaixo, desse jeito aqui, vamos colocar o cabo do pente por dentro do cabelo, para pegar uma mecha, e essa mecha vai cobrir essa parte aqui, para esconder essa parte aqui, sem ter que desmontar e fazer tudo de novo. Isso, vocês viram que aí já sumiu. Agora, espero que vocês tenham gostado da dica e tenham aprendido com isso, para não ter que refazer o trabalho inteiro. Oi, boa noite. Eu vim aqui responder a dúvida de uma menina, que me perguntam bastante. Qual que é o Babyliss? Olha quem está interrompendo aqui.
responder a dúvida de uma seguidora. E eu vou aproveitar e já vou dar a dica. Me perguntaram qual que é o Babyliss que eu recomendo. É assim, existe 3 tipos de Babyliss que a gente usa mais. Tamanho, que é o de 19mm, de 25 e de 32. Todos têm funções diferentes. Mas se eu tiver que recomendar somente um para você começar, eu indicaria você comprar o de 25mm, porque a gente pode fazer tanto cabelo solto, ondulado, como também usar para os pentes. Então, para você começar, você não precisa ficar investindo em tudo quanto é tipo de Babyliss. Somente um, vocês conseguem se virar bastante bem. Então, fica a dica e até amanhã. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vim aqui trazer a dica da noite. Vocês viram que eu postei um trabalho de uma das minhas últimas alunas e eu justamente mandei uma mensagem para ela fazendo um elogio do trabalho dela, porque o que mais eu gostei, foram as coisas que ela aprendeu, foi que o penteado dela estava parecendo bem natural. E é isso que eu sempre prezo muito mais, não parecer aquele penteado duro, sabe, cheio de spray. E onde está o segredo para você conseguir um penteado desses? Porque assim, ele não pode somente parecer natural e ele despencando durante a festa. Ele tem que parecer natural, mas também ter bastante fixação. Então, onde está o erro? Na hora de passar o spray no cabelo para fixar. As pessoas passam muito perto, então dá aquele efeito molhado, que não é o que a gente gosta. Vocês têm que passar o spray um pouquinho mais longe, assim ele vai fixar, mas vai ter aquele efeito seco, tá bom? E fica a dica. Oi, boa tarde. Hoje um pouquinho mais cedo e com companhia. Eu vim aqui trazer a dica do dia, que é a seguinte: quando vocês forem comprar um mousse de fixação, e se vocês puderem ter a chance de testarem antes, o que vocês vão fazer? Vocês vão pôr uma bolinha na mão, e se a bolinha de mousse ela murchar muito rápido, isso quer dizer que a fixação não é muito boa. Quanto mais tempo ela ficar nesse formato de bolinha, isso quer dizer que ela vai... Vitória! Como eu estava falando antes, quanto mais tempo ele durar aqui nesse formato de bolinha, ele quer dizer que a fixação é mais forte. E outra coisa, existe mousse de tudo quanto é tipo, até para desembaraçar o cabelo. Então sempre vocês têm que tomar cuidado de comprar o certo, de fixação, tá? Agora que realmente é chuva, de hoje à tarde nem era, né? E olha, até peguei chuva lá na hora que eu saí, mas vamos à dica do dia. Já me perguntaram bastante o que fazer num cabelo ralo quando você quer fazer um moicano, mas ela não tem bastante cabelo. Sabe aquele pouquinho que chega até aparecer o couro cabeludo? Então, tem 2 opções. Vocês podem ou desfiar bastante a raiz, porque assim dá uma disfarçada nessa parte aqui. Ou nessas horas também vale usar enchimento. Eu vou postar uma foto aqui do enchimento que dá para usar aqui no topete. Mas cuidado com uma coisa, vocês sempre comprem um enchimento a cor bem parecida com o cabelo da cliente. Vocês viram como ele vem com pentinho e enchimento? Então, mesmo assim, vocês vão desfiar um pouquinho a raiz, vão aproveitar que vão ter esse enchimento e vai trazer a maior quantidade de cabelo para frente para assim conseguir cobrir aquele enchimento, tá bom? Fica a dica. Boa tarde, eu vim com outra dica, que é a de hoje. Tem clientes que depois de fazer a escova, elas gostam dessa escova certinha, sabe? Olha, desse jeito aí, ela bem penteada. Isso aqui fica muito bem também em cabelo com corte reto. Mas quando o cabelo é repicado e que é um pouquinho mais de movimento, depois da gente terminar de fazer a escova, o que a gente faz para ficar assim mais bagunçado? Nesses casos, a gente vai dar uma batidinha no cabelo. Desse jeito aqui. Olha, que aí as pontinhas ela já ficam mais separadinhas. E quando o cabelo é repicado, fica lindo. Então, fica a dica. Oi, boa noite. Eu já prontinha aqui para dormir, mas não esqueci de vocês, pelo menos dessa vez não. E eu vim aqui para trazer a dica do dia. Nos cursos, eu sempre ensino a enrolar o cabelo primeiro, é claro, para quando a gente vai montar o penteado. Antes disso, ainda tem uma preparação, né? Depois, outro dia, eu vou falar disso. Mas tem certas situações que eu não gosto de
de começar pelos cachos. Então, eu faço o primeiro passo é diferente. Eu começo fazendo todas as divisões que eu vou fazer no penteado. Então, claro, eu já preciso saber o que eu vou fazer. E somente depois de fazer essas divisões, eu começo a fazer os cachos no cabelo para depois montar um penteado. E isso por quê? Acontece que tem alguns cabelos, especialmente os mais finos, que é muito difícil para os cachos. E se você enrolar o cabelo inteiro e depois começar a fazer todas as divisões para montar o penteado, toda vez que você faz uma divisão, você vai meio que abrindo os cachos. E isso que acontece, que ele começa a cair. E na hora de montar, ele já vai estar bem mais solto. Então, eu sempre começo pela divisão básica para fazer o penteado, que geralmente, se for deixar a franja, a gente vai separar a franja, o topete e as laterais, que a gente vai montar por último. Então, nos cabelos finos, eu faço sempre isso. Primeira divisão, tá bom? E fica a dica. Oi, eu vim aqui para passar uma dica super importante, que as suas clientes vão agradecer muito. Primeiro, para desembaraçar o cabelo, uma escova raquete, que assim é muito mais fácil e elas vão sofrer muito menos. Depois disso, não venha logo puxando da raiz as pontas, que isso aí vai doer muito. Vamos de baixo pra cima. E quando vocês percebem que ele tá muito embaraçado, o que vocês fazem? Vão separar uma mecha bem grossa, e vão começar de baixo. Vocês vão segurar bem firme essa mecha e desembaraçando. Assim, a cliente não vai sentir puxando desde a raiz. E outra coisa, se formou um nozinho aqui, não é para vocês fazerem mais força, porque o que vai acontecer? Vocês só vão arrebentar essa mechinha. Então, vocês vão abrir essa parte, vão separando com o cabo do pente, até abrir esse nó e sair, tá bom? Assim não vão quebrar o fio de cabelo das clientes. E não tô falando para vocês aplicar essa técnica, porque aí a gente sente muito bem quando a gente tá fazendo muita força. Mas, quando fazemos nas clientes, não tem como a gente saber isso. Então, fica a dica.